forte, né? Bora falar sério. Discussões sobre relacionamentos abusivos têm ganhado cada vez mais visibilidade e espaço na mídia. Cerca de 80% dos casos desse tipo de relação tem o homem como agressor e a mulher como vítima. Uma estatística da ONU Mulheres, parceira da Organização das Nações Unidas para Questões Femininas, aponta que 70% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso físico, sexual ou psicológico do próprio parceiro. Mas afinal, você sabe identificar um relacionamento abusivo? Quem esclarece sobre isso, esse assunto pra gente hoje é a psiquiatra doutora Aline Scardovelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é meu. Como saber se eu estou em um relacionamento abusivo? Nem sempre é tão simples quem está dentro do relacionamento, identificar, mas tem alguns fatores que podem facilitar, né? Então, normalmente existe pode ocorrer abuso físico, né? Abuso financeiro, por exemplo, né? Quando a gente viu ali que a porcentagem é muito maior de mulheres que são vítimas, então às vezes o homem ele fica em posse de todo o dinheiro, então a mulher ela fica assim como se fosse uma prisioneira econômica, às vezes porque tem filhos. Existe um não respeito à individualidade da pessoa, né? Então, normalmente esse parceiro pega todas as oportunidades para diminuir, não apoiar, né? Ele tende a ter, normalmente esse parceiro tende a ter um ciúmes excessivo, né? A limitar as relações interpessoais dessa pessoa. Então, normalmente no relacionamento abusivo a pessoa só se relaciona com o abusador, às vezes perde relacionamentos de amigos, relacionamentos de familiares, né? E realmente existe assim um abuso psicológico a ponto da vítima às vezes achar que ela que é a errada, né? Que ela que está enlouquecendo Então, normalmente há também do abusador sempre uma promessa de que vou melhorar e ele mantém esse ciclo de abuso, né? E outras características, como, por exemplo, o próprio abuso sexual dentro do relacionamento, né? E outros tipos de abusos psicológicos. Então, existem todas essas características, nem sempre quem está dentro consegue identificar, mas é um relacionamento completamente tóxico, né? Que causa consequências sérias para a vítima, como, por exemplo, depressão, ansiedade, outros transtornos mentais. Porque imagina a vítima, né, sendo pressionada ali de uma forma ou de outra o tempo todo, né? Sim, é uma pressão, né? Falando um pouco mais dessa pressão psicológica, porque o abuso físico e sexual é um pouco mais fácil de se identificar, mas esse abuso psicológico, ele é mais difícil, né? Então, normalmente, esse abusador, ele faz chantagens, na desculpa do amor, né? Eu tenho ciúmes porque eu te amo, mas não é bem assim. A pessoa, ela se vê completamente isolada do meio social, né? Então, esse abuso psicológico da pessoa começar a achar que realmente ela que está errada, fazer de tudo, colocar toda a energia psíquica para manutenção desse relacionamento, né? Às vezes mesmo ser traída e achar que ela que é a errada, né? Então, isso consome e isso leva a pessoa a um adoecimento psíquico. Todo abusador tem personalidade machista? Não todo. Mas a grande maioria dos abusadores, sendo homens ou mulheres, porque a gente tem que falar que apesar da porcentagem das vítimas serem a grande maioria mulheres, existe mulheres abusadoras também em relacionamento, né? Lógico que a personalidade machista está em grande parte presente, mas nem sempre. O que a gente vê é grande parte de personalidade narcisista de pessoas abusadoras, né? Que são pessoas ali que normalmente têm um ego mais fragilizado, mas exteriorizam abusando ou diminuindo o outro para se sentirem maiores. Um abusador demora quanto tempo para mostrar a personalidade? Dá para falar em tempo? Ai, não dá para falar, né, Hortência? Porque isso depende de cada relacionamento. Mas o que é muito comum é assim, é que na época do encontro,
famosa ali paixão, em que esse abusador ele está conhecendo o seu par, normalmente ele não mostra todas as características. Então ele primeiro manipula, seduz, e quando ele realmente tem a segurança de que aquela pessoa está presa a ele de alguma maneira, seja por um casamento, seja por uma questão econômica, seja por uma questão psíquica, aí sim ele começa esses atos abusadores. Tenho pergunta aqui da Lídia de Presidente Prudente. Como perceber se é um ciúmes normal ou um ciúmes excessivo? Então, aí depende muito dessa noção subjetiva de quem está no relacionamento, né? Mas um ciúmes normal é aquele que não traz prejuízo, é aquele que apimenta a relação, é aquele que não causa nenhum tipo de prejuízo à liberdade do par, né? Agora, um ciúmes excessivo é aquele ciúmes que passa dos limites, né? Que restringe, que promove prejuízos, que isola essa pessoa, que restringe as atividades, ela deixa de fazer coisas importantes na vida dela por conta dos ciúmes dessas pessoas. A gente pega, assim, Hortência, no consultório, nas nossas avaliações, situações extremas, a ponto da mulher chegar em casa, o esposo pedir para ela se despir, para ele cheirar a roupa, né? Então, são casos assim, são casos de que o ciúmes passa ali do limite do aceitável. E essa pessoa, o abusador no caso, ele tem um problema, né? Com certeza, ele tem um problema, né? Mas o mais complicado é que não é um problema que hoje a gente pode diagnosticar, então não existe diagnóstico de abusador e tratamento, mas com certeza esse abusador ele tem outros diagnósticos, como eu, por exemplo, falei, talvez um transtorno de personalidade narcisista, talvez ali transtornos explosivos, normalmente ele tem outros diagnósticos, né? Eles poderiam e se beneficiariam muito de tratamento psiquiátrico e psicológico, mas é muito difícil eles buscarem, né? Porque eles não têm essa percepção de que eles são o problema. Normalmente, o problema é o outro, né? O problema é essa pessoa que não está suprindo as necessidades dele, não está atingindo a expectativa dele, né? E ele faz com que essa outra pessoa acredite nisso, que ela não é boa o suficiente, que ela não está dando o máximo na relação. Então, normalmente é uma relação doentia por isso, porque normalmente existe um abusador, mas existe também ali uma pessoa já fragilizada fazendo parte desse ciclo. A Meire de Bauru, é possível superar traumas de um relacionamento abusivo? Tento conhecer outras pessoas, mas não consigo por receio. É possível, é Meire, né? Isso. É possível, Meire, mas é muito difícil, né? Assim, não é uma trajetória fácil de se fazer, superar esses traumas e se colocar de novo na arena, né? Ter essa abertura para possivelmente ser machucada novamente, mas é possível, com bastante psicoterapia, com tratamento psiquiátrico adequado, com autoconhecimento, com ressignificação, né? Porque o meio da gente ressignificar todos esses relacionamentos é primeiro entender e se perdoar, e não perdoar o outro, né? Porque o outro é doente, ele seguiu com a vida dele, provavelmente ele vai continuar esses ciclos. Mas o que acontece é que a pessoa que estava dentro do relacionamento, ela não se perdoa por ter vivido um relacionamento abusivo, por ter gostado de uma pessoa que fez tanto mal. Então, o primeiro passo é se perdoar, olhar para a sua história, entender por que ela se colocou nesse tipo de relacionamento, por que ela manteve esse tipo de relacionamento. Então, o caminho está no autoconhecimento, no perdão, no amor e, lógico, no acompanhamento profissional, num apoio, numa rede de apoio para isso tudo. A Leila de Presidente Venceslau, até que ponto devo mudar por outra pessoa? Boa pergunta. Eu acho que a gente não deve mudar por ninguém, a não ser por nós mesmos. Lógico que dentro de um relacionamento a mudança ela é inevitável, né? Nós mudamos, mas nós não mudamos pelo outro, nós mudamos porque nós amamos aquele significado, nós nos amamos, nós amamos o nosso próximo e por isso a mudança é inevitável, né? Mas eu não acredito que a gente deva mudar características próprias, né? Lógico que existem, todo mundo é composto de qualidades e defeitos e a gente sempre deve estar procurando melhorar os nossos
ditos defeitos, né? Mas nunca por um outro, mas sim por nós. Tem a pergunta da Fernanda de Presidente Prudente. Qual o limite do amor? Amar sem limite. Fernanda, eu acho que o limite do amor é quando a gente não se agride, né? Eu acho que sempre o amor, ele existe quando a gente se ama primeiro. Aí a gente pode dar amor para o outro, né? O limite do amor é quando a gente não tira a liberdade do outro, é quando a gente não tira a escolha, quando a gente não tira a individualidade. Então eu sempre acredito, Hortência, que o amor, ele é algo que parte aqui dentro, né? E não quando a gente deposita no outro, assim, eu amo ele é tudo na minha vida e ele tem que me fazer feliz, né? Então, existem amores incondicionais de filhos, de pais, né? Mas sempre a gente tem que cultivar aqui dentro para poder dar. Mas se eu fosse colocar o limite, seria a liberdade. Bacana, gostei. Obrigada. Imagina. Mais uma vez.